E aí, galera? Hoje vamos mergulhar no mundo dos gráficos de videogames. Dos personagens quadriculados do passado às paisagens hiperrealistas de hoje, os gráficos sempre foram uma parte importantíssima dos jogos. Imagina só jogar seu jogo favorito, mas em vez de personagens e ambientes detalhados, você só vê um monte de quadrados e linhas. Era assim que os primeiros jogos eram. Com o tempo, a tecnologia melhorou, e os gráficos também. Mas você já jogou algum jogo com gráficos tão ruins que acabaram sendo bons? Preparem-se para explorar o mundo estranho e hilário dos gráficos horríveis de videogame. Por que os gráficos são tão importantes nos videogames? É simples. Os gráficos são a janela pela qual experimentamos mundos virtuais. Eles nos ajudam a acreditar na realidade do jogo. Bons gráficos podem nos fazer sentir como se estivéssemos lá dentro, imersos na ação. Eles podem fazer os personagens parecerem reais e os ambientes parecerem vastos e críveis. Mas o que acontece quando os gráficos dão errado? O que acontece quando essa janela está rachada, embaçada ou simplesmente bizarra? Os gráficos de videogame percorreram um longo caminho desde os primórdios. Lembram do Pac-Man, Donkey Kong ou Space Invaders? Esses jogos eram feitos de imagens simples e pixeladas. Conforme a tecnologia avançava, vimos a ascensão dos polígonos. De repente, personagens e ambientes se tornaram mais tridimensionais e realistas. As texturas ficaram mais detalhadas e os efeitos de iluminação adicionaram profundidade e atmosfera. Mas essa evolução não significou que todos os jogos tivessem gráficos incríveis. Às vezes, os desenvolvedores tinham que trabalhar com tecnologia ou orçamentos limitados. E às vezes, os resultados eram, digamos, interessantes. E agora, o momento que vocês estavam esperando. Vamos falar sobre alguns jogos famosos por seus, digamos, gráficos únicos. Preparem-se para se surpreender, se divertir e talvez até se assustar um pouco. Um exemplo é Big Rigs, Over the Road Racing, um jogo de corrida onde os caminhões têm mais chances de voar do que dirigir. Os gráficos são tão ruins que é difícil saber o que está acontecendo. E temos também Plumbers Don't Wear Ties, um jogo de aventura bizarro com gráficos live action, que parecem ter sido filmados com uma câmera VHS no porão de alguém. É tão ruim que virou lenda. Seção 5. Desmascarando os culpados. Por que tão pixelado? Por que alguns jogos têm gráficos tão horríveis? Existem alguns motivos. Às vezes, é simplesmente uma questão de tecnologia limitada. Os jogos mais antigos eram restritos pelas capacidades dos consoles e computadores da época. Outras vezes, as restrições orçamentárias desempenham um papel importante. Desenvolver gráficos de alta qualidade é caro e demorado. Estúdios menores ou desenvolvedores independentes podem não ter recursos para criar visuais de ponta. E há momentos em que os desenvolvedores priorizam a jogabilidade em detrimento dos gráficos. Eles acreditam que a mecânica divertida e envolvente é mais importante do que visuais bonitos. Seção 6. Você aguenta a feiura? O impacto dos gráficos ruins. Gráficos ruins podem definitivamente impactar a experiência de jogo, mas nem sempre negativamente. Claro, eles podem distrair, confundir ou até mesmo tirar você completamente do jogo. Imagine tentar mergulhar em um RPG sério, quando os personagens parecem feitos de massinha de modelar. Mas, às vezes, os gráficos ruins podem realmente melhorar a experiência. Eles podem aumentar o charme, o humor e até o desafio de um jogo. Seção 7. Beleza na imperfeição. Encontrando charme no caos. Pensa bem. Às vezes, os jogos mais memoráveis são aqueles que são tão ruins que acabam sendo bons. Jogos como Deadly Premonition e Ride to Hell, Retribution, são famosos por seus gráficos horríveis, mas conquistaram seguidores cult por causa deles.
Gráficos ruins também podem criar uma sensação de nostalgia. Lembra de jogar aqueles jogos antigos de 8 bits? Os personagens quadriculados e as paisagens pixeladas podem parecer primitivos agora, mas ocupam um lugar especial em nossos corações de jogadores. Às vezes, as limitações dos gráficos ruins forçam os desenvolvedores a serem mais criativos com o design do jogo. Eles precisam encontrar maneiras inteligentes de transmitir informações e contar histórias sem depender de recursos visuais realistas. Seção 8. Além dos pixels, quando a jogabilidade reina suprema. No final das contas, o aspecto mais importante de qualquer jogo é a jogabilidade. Não importa o quão impressionantes sejam os gráficos, se o jogo for chato ou frustrante de jogar, nenhuma quantidade de polimento visual pode salvá-lo. Jogos como Minecraft e Terraria provaram que os gráficos não são tudo. Sua estética simples e quadriculada não os impediu de se tornarem fenômenos globais. Os jogadores são atraídos por sua jogabilidade viciante, liberdade criativa e possibilidades infinitas. Então, embora bons gráficos possam melhorar a experiência de jogo, eles não são a única coisa que importa. Um jogo bem projetado com mecânicas envolventes ainda pode ser agradável mesmo com visuais abaixo da média. Seção 9. A evolução da visão, os gráficos e o futuro dos jogos. Conforme a tecnologia continua a avançar, podemos esperar gráficos ainda mais realistas e imersivos nos videogames. A realidade virtual, ou VR, e a realidade aumentada, ou AR, estão expandindo os limites do possível, tornando cada vez mais tênue a linha entre o virtual e o real. Mas mesmo com os gráficos se tornando mais avançados, é importante lembrar das lições que aprendemos com os jogos com visuais únicos. Os gráficos são apenas um elemento de uma experiência muito maior. O futuro dos jogos provavelmente envolverá um equilíbrio entre visuais impressionantes e jogabilidade envolvente, com os desenvolvedores constantemente explorando novas maneiras de contar histórias e criar mundos imersivos. Seção 10. Um brinde aos horrores, apreciando os gráficos, bons ou ruins. Então, da próxima vez que você encontrar um jogo com gráficos que te façam rir, se encolher ou coçar a cabeça, pare um momento para apreciá-los pelo que são. Um produto de seu tempo, uma prova da criatividade dos desenvolvedores e um lembrete de que os gráficos são apenas uma peça do quebra-cabeça dos jogos. Dos clássicos pixelados do passado, às maravilhas hiperrealistas de hoje, os gráficos de videogame sempre foram uma fonte de fascínio, diversão e, às vezes, até um pouco de horror. Mas não importa o quão bons ou ruins sejam os gráficos, o mais importante é que estejamos nos divertindo e experimentando algo novo e emocionante. Seção 11. O chefão final. Nossa relação em constante evolução com o visual. Nossa relação com os gráficos de videogame está em constante evolução. O que consideramos bons gráficos hoje pode parecer datado e primitivo em alguns anos, mas uma coisa permanece constante: nosso desejo de ser entretidos, engajados e transportados para outros mundos. Então, vamos brindar aos pixels, polígonos e tudo mais. Um brinde aos jogos que nos fizeram rir, aos jogos que nos fizeram pensar e aos jogos que nos fizeram imaginar o que os desenvolvedores estavam pensando. Até a próxima!